Meus queridos, a paz do Senhor, pastor Anderson Silva, estamos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores. Lições Bíblicas, Escola Dominical, Currículo dos Jovens, segundo trimestre de 2022. Estamos estudando sobre tentações, não é? E a partir da 9ª lição, que é a aula de hoje, nós vamos aprender com Jesus como vencer as tentações. Talvez você pode falar assim, pastor, mas para Jesus foi fácil, né? Porque Jesus era Deus, Jesus era Jesus. Só que quando estudamos Cristologia, nós aprendemos que tudo que Jesus fez enquanto encarnado, ele fez tão somente como homem. Tão somente como homem. Então, como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Você vai perceber, sobretudo, que Jesus venceu na força do Espírito Santo. Só para começar, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele foi conduzido pelo Espírito. Nós aprendemos com isso que se as tentações vêm sobre nós, mas nós estamos conduzidos pelo Espírito, isso é o primeiro sinal de que nós vamos ser vitoriosos. Primeiro sinal que vamos ser vitoriosos. Claro que nós temos fraquezas, Jesus não tinha. Embora homem, mas ele foi homem perfeito. Nós temos fraquezas, mas o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Paulo ensina sobre isso. Qual é o segredo para vencer a tentação a partir do exemplo de Jesus? Algumas coisas são essenciais. Primeiro, está sempre guiado pelo Espírito. Sempre guiado pelo Espírito. Se estamos sempre guiados pelo Espírito, isso não nos isenta da tentação, mas isso nos faz vencer a tentação. Segundo, ter um profundo conhecimento da palavra de Deus. Porque se temos um profundo conhecimento da palavra de Deus, nós podemos vencer as tentações a partir da palavra. Terceiro, não fazer nada para a nossa própria glória. Não fazer nada que vai atrair atenção para nós mesmos, mas fazer para aquilo que glorifica o nome de Deus, que glorifica ao nosso Pai. Nós vamos aprender sobre essas coisas a partir da lição de hoje. Nós vamos aprender a vencer a tentação com o exemplo de Jesus. Muito bem, lição de número 9, 29 de maio, eu falei gravando a lição dos adultos, vou falar agora na lição de jovens. Dia 30 de maio é meu aniversário, então vocês podem pegar meus telefones lá nas redes sociais e mandar um presente, pode pedir endereço, eu mando para vocês, tá bom? 29 de maio de 2022. O título da lição, Pedras poderiam se tornar pães. Jesus podia transformar pedras em pães? É claro, claro, sem dúvida nenhuma. Ele fez milagres mais grandiosos do que isso. Por que ele não fez? É o que nós vamos aprender na lição de hoje. O texto principal está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Antes, eu citei esse texto na aula passada, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Dependência. Para mim, a palavra deste texto aqui, ó, é dependência. Deus, através de Moisés, está dizendo para o povo de Israel, não é porque vocês são bons, fortes, poderosos, é porque vocês dependem de mim. É isso que vocês precisam pensar. Vocês têm que ser dependentes, porque tudo que vocês vão viver, tudo que vocês vão desfrutar, sou eu quem vou fazer na vida de vocês. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, depender de Deus, saber que tudo que temos, tudo que somos, é Deus na nossa vida, gente, é Deus na nossa vida. Glórias a Jesus, não vem do homem, Deus até usa o homem, mas vem de Deus para a nossa vida, não vem de nós, Deus até nos capacita, olha, Ele nos dá força, o Senhor teu Deus, é Ele o que te dá força para adquirires poder. Quando em qualquer circunstância, manipularmos o poder, manipular de forma positiva, exercermos o poder, que nós não nos esqueçamos. É Ele que nos dá força para adquirirmos poder. Resumo da lição. A primeira tentação, nós vamos estudar aqui 3 tentações de Jesus. Lição 9, 10, 11, nós vamos estudar as tentações de Jesus. A primeira tentação de Jesus
foi para que ele confiasse no próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Nós vamos ver que o diabo sempre fala, se tu és o filho de Deus. E a gente vai perceber nessa lição de hoje que Jesus havia passado 40 dias de jejum, sem comer, tudo indica que ele bebeu, né? Foi jejum de sólido, tudo indica que ele bebeu. Lucas fala que foi 40 dias e nada comeu nos 40 dias, mas quando ele termina o jejum, aí vem o diabo. Esteja atento, porque sempre que você fizer algo grande, algo glorioso para Deus, o diabo vai aparecer. Ele vai aparecer para te tentar. Aí Jesus teve fome. Aí o diabo aparece e fala, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo vai te tentar nas suas necessidades. Ele não vai nos tentar naquilo que a gente não quer. Ah, eu não gosto disso. Aí vai... Cada um é tentado de acordo com as suas necessidades. Ok? Mas essa primeira tentação foi para que Jesus confiasse no seu próprio poder. Ele poderia transformar pedras em pães? Poderia. Mas se ele fizesse isso, ele mesmo estava provendo para as suas necessidades. E ele nos ensina a confiar em Deus para a provisão das nossas necessidades. E a resposta dele para o diabo foi, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá. Texto bíblico. Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 4, e Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 ao 3, e versículos 10 e 11. O texto nos diz o seguinte, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto, para mim, ele é enfático. O Espírito conduziu Jesus, então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Precisamos estar sempre conduzidos pelo Espírito. Ele foi conduzido aonde? Ao deserto. Mesmo que seja ao deserto, precisamos ser conduzidos pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido a um lugar ruim para sofrer uma tentação que é algo péssimo, mas ele foi conduzido pelo Espírito. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É aí que o diabo vai aparecer. É quando a necessidade chega. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos os mandamentos que hoje te ordeno, vos ordeno, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno. O termo Deuteronômio significa repetição da lei. Moisés estava prestes a entrar na terra prometida, a gente aprende isso ao estudar Panorama do Antigo Testamento. Moisés estava prestes a entrar na terra prometida, aliás, ele sabia que ele não ia entrar, porque Deus falou que ele não ia entrar, e ele escreve para aquela nova geração que estava prestes a entrar. Ele faz uma repetição da lei, ele reconta a história de Israel para aquela geração e fala para aquela geração quais os cuidados que eles deveriam ter. Quando a gente estuda Deuteronômio, a gente vai perceber que tudo que Moisés falou para eles não fazerem, eles fizeram. Mas Deus orientou, era para eles não fazerem.
E aí Moisés está dizendo, o Senhor humilhou vocês, deixou vocês ter fome, sustentou vocês com maná. Depois ele vai falar, o Senhor sustentou vocês com a água da rocha. Tudo isso para ver o que havia no vosso coração. E quando vocês entrarem na terra, não se esqueçam daquilo que Deus fez por vocês. Não foi o próprio braço de vocês que garantiu a força. Foi o Senhor quem ajuda vocês, para vocês adquirirem poder. Isso tinha que gerar neles, olha o que eu anotei aqui, ó, dependência. Dependência. Eles tinham que ter uma dependência diária de Deus. Era isso que Deus queria com eles. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos ao primeiro ponto da lição. O início da tentação. Primeiro parágrafo, o batismo de Jesus. Jesus foi a João Batista para ser batizado, para se cumprir o que havia sido dito pelos profetas. Quando Jesus chega, João fala com Jesus, eu é que preciso ser batizado por mim e vem tu a mim. Eu preciso ser batizado por ti e vem tu a mim. Aí Jesus disse, João, deixa isso para que se cumpra o que foi dito pelos profetas. Então, Jesus foi batizado e ele ouviu. A Bíblia diz que, quando Jesus saiu das águas batismais, ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, estava ali Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba e houve uma voz do céu que disse,
A questão é a quem ouvimos e as palavras de quem damos valor. O diabo, quando vai tentar Jesus, ele coloca em dúvida. É a mesma estratégia que ele usou no Éden. Colocou em dúvidas aquilo que Deus tinha dito como certo. Agora Deus diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E ele fala, se tu és o filho de Deus. Ora, se tu és o filho de Deus. Deus havia dito que ele era o filho de Deus. Então o diabo sempre vai tentar colocar dúvida naquilo que Deus disse como certo. Segundo parágrafo, conduzido pelo Espírito. Já falei sobre isso aqui. Depois de ser batizado publicamente, receber o reconhecimento do Pai de forma pública, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele se submeteu ao controle do Espírito para se retirar e passar um período de jejum. É aquilo que o Espírito estava fazendo. É aquilo que Deus era necessário. Era necessário passar por aquele momento. Era necessário para que se cumprisse as profecias. E nem sempre nós entendemos quando Deus nos permite passar por momentos de adversidade. Perceba, o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é um paradoxo? Não fica parecendo que o pai está deixando o filho assim à mercê da sua própria sorte? Humanamente falando, que pai quer querer colocar o filho numa situação de perigo? Mas Jesus precisava passar por aquilo. E antes de passar por aquilo, ele ouviu a voz do Pai. Então, o que Deus falou a respeito dele é que era importante. Aprendamos que ainda que passemos, ainda que Deus nos permita passar por situações adversas, o importante é o que Deus falou ao nosso respeito. O importante não é o que estamos passando. O importante é o que Deus falou ao nosso respeito e o porquê estamos passando. Sempre que Deus nos permite passar por adversidades, por perigos, isto é para o nosso crescimento. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Satanás entra em cena. Jesus vai a João, é batizado, é conduzido para o deserto, pelo Espírito, 40 dias e 40 noites em jejum, e aí Satanás entra em cena. Satanás sempre vai entrar em cena num momento de vulnerabilidade. Existem momentos que o diabo adora entrar em cena. No momento que a pessoa tem uma perda, perdeu um ente familiar, no momento que a pessoa perdeu um emprego, no momento que a pessoa está enferma, aí Satanás começa a lançar setas na mente da pessoa. É aí, ó, esse Deus que cuida de você, olha a situação que você está, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Nós precisamos manter a nossa fé, precisamos saber quem falou com a gente, precisamos saber que provações vão acontecer, mas que o Espírito de Deus está pronto a nos ajudar e a nos guiar em tudo. Segundo ponto, a chegada do inimigo. Primeiro parágrafo, Jesus teve fome. Ao se aproximar do Filho de Deus, Satanás começa tratando de um assunto que é uma necessidade humana, a alimentação. E justamente na hora que Jesus teve fome. É o que eu acabei de dizer. Se a gente perde um ente querido, Satanás chega. Se você é demitido da empresa, Satanás chega. É num momento de vulnerabilidade, né? Num momento de dificuldade. Se você passa por um problema de saúde, por uma enfermidade, Satanás chega. Nós precisamos ter certeza de quem nós somos e de quem Deus é para nós. Jesus sabia quem ele era. Ele tem fome, mas ele não vai render-se. Ele não vai submeter a sua necessidade à vontade do diabo. Jó também fez isso. Jó passou por dificuldades, mas Jó manteve a sua fidelidade a Deus. E nós precisamos também manter. Segundo parágrafo do segundo ponto, se tu és o Filho de Deus. Já tratamos sobre isso aqui. Ele coloca em dúvida aquilo que Deus tinha dito como certo. Deus já tinha dito, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que não haja dúvidas em nós sobre aquilo que Deus falou. Deus já falou, você ouviu, você já entendeu, pronto. Acabou. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Pães e pedras.
Jesus estava sozinho no deserto e com fome. Então Satanás dá a entender que ele poderia resolver o problema da fome sem consultar a Deus. Tipo assim, rapaz, resolve isso aí, ó. Você não tem poder? Então resolve isso aí. Às vezes nós somos tentados a buscar soluções que não agradam a Deus. E se nós não tivermos cuidado, nós até resolvemos aquele problema imediato. Se Jesus tivesse transformado pedras em pães, ele tinha resolvido o problema imediato? Tinha. Ele tinha se alimentado. Mas e aí, o resultado disso depois? Nós não podemos ser imediatistas. Resolver problemas imediatos fora da direção de Deus é tentar ao Senhor e trazer complicações futuras sobre a nossa vida que não vai nem valer a pena a solução daquele problema. Era melhor não ter resolvido. Então, resolva debaixo da direção de Deus. Não deixe a circunstância falar mais alto na sua vida. Não deixe o momento. Olha, Esaú vendeu a primogenitura por causa do momento. O momento não é mais importante do que tudo o que Deus falou. Mas Deus falou comigo e até hoje não aconteceu. Então espera. Não deixe o momento te fazer perder a promessa. Precisamos ter cuidado com isso. A resposta de Jesus, nem só de pão. No deserto, o povo recebeu maná. Era um maná diário. Mas Deus queria que eles entendessem que não era para eles viverem só de pão também. Deus queria que eles entendessem que o que sustenta, o pão sustenta, ele é importante para a nossa vida física, mas o que nos sustenta são os decretos de Deus para nós. É a vontade de Deus, as promessas de Deus sobre a nossa vida. Este é o nosso verdadeiro sustento. Segundo parágrafo do terceiro ponto, está escrito, Jesus venceu pela palavra. Jesus sabia o que está escrito. O problema de muitos crentes hoje é que não querem buscar a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra. Querem viver só daquilo que ouvem. Uma livezinha na internet aqui. Isso é bom, a Academia de Pregadores faz lives. E isso é importante para a nossa vida. Mas isso não é tudo. Isso deve ser algo para promover a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos saber o que Deus falou de verdade. Jesus sabia o que Deus falou. Aí ele diz, está escrito, o diabo usa a palavra, mas Jesus também conhecia a palavra. E se tem uma coisa que o diabo conhece é a palavra. E olha, ele conhece a palavra mais do que muitos crentes. Fala até mais baixo, né? Ele conhece a palavra mais do que muitos crentes, mas nós o combatemos também com a palavra. Só a palavra de Deus tem efetividade para combater as hostes infernais. Só a palavra de Deus. Então conheça a palavra, se deleite na palavra, ama a palavra, queira a palavra, viva a palavra e combata o inimigo com a palavra. Nem só de pão. Jesus está mostrando que existe algo, que o pão é uma necessidade humana. Comer, alimentar-se. Aliás, é uma necessidade básica. Se você estudar o filósofo, o psicólogo Abraham Maslow, ele fala sobre as necessidades básicas. E se as nossas necessidades básicas não estão supridas, nós temos dificuldades de sobrevivência. Mas o que Jesus está dizendo é que é o seguinte, o pão é uma necessidade básica. Ele não fala que o homem não vai viver de pão, ele fala nem só de pão. Tem hora que você tem que abster-se do pão por causa de uma vontade divina. Foi isso que Jesus fez, Jesus jejuou. Então, não é tudo. O pão não é tudo. O comer não é tudo. As coisas humanas não são tudo na nossa vida. Deus tem coisas maiores. E nós precisamos confiar nisso, acreditar nisso, sabendo que Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Ele está com você, Ele vai te ajudar. Creia na sua palavra, creia no agir de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como
Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.